Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana e com muita alegria, com muita felicidade, venho numa sexta-feira a mais, esse ano de 2021, para tratarmos de mais uma palestra de interesse de todos nós. Hoje teremos o papel dos guias durante o passe espírita. E para harmonizarmos, estarmos mais sintonizados, mais tranquilos, nada melhor que escutar a prece de Cáritas, mas antes, deixar os problemas lá fora, as nossas preocupações, tudo que realmente nos incomoda, que nos preocupa, para que tenhamos uma noite feliz, uma noite harmonizada, para aprendermos o máximo na noite de hoje. Tendo dúvidas, sugestões, elogios, críticas também, temos o nosso canal, né, o nosso e-mail no Lar Irmã Zarabatana, e depois da palestra, toda a continuidade dos nossos trabalhos. Então, vamos escutar com muita fé, com muita esperança e com muita sintonia a prece de Cáritas. Então, agora harmonizados, tranquilos, vamos tratar o tema de hoje. O papel dos guias durante o passe espírita. Então, é um tema importante entendermos qual é o papel dos espíritos, papel dos médiuns e o papel da assistência. Como é que isso vai funcionar para que seja eficaz o passe espírita e quais são os problemas para entendermos a melhor forma de conduzir esse assunto. Primeiro, o que é o passe, né? De acordo com o dicionário enciclopédico Espiritismo, Metapsíquica para a Psicologia da editora Bells, é o movimento com as mãos feita pelos médiuns passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Mas sempre o quê? Energia, sempre o quê? Fluidos. É esse o conceito principal num passe. De acordo com Emmanuel, no livro O Consolador, capítulo 5, questão 98, o passe é a transfusão de energias psíquicas. E de acordo com André Luiz, nos domínios da mediunidade, capítulo 17,
O passe é transfusão de energias, alterando o corpo celular. Então, existem várias definições, mas vamos entender um pouco mais o mecanismo do passe. É a transmissão de fluidos terapêuticos através do passe espírita. Representa como resultado a vontade de 3 agentes. Tá? Sem os 3, ou não vai funcionar, ou vai funcionar de uma forma precária. Porque depois não vem, o centro espírita, pô, não é bom, aquele médico que eu tomei passe não é bom. A gente vai começar a entender o papel de cada um para a gente ver o que a gente pode melhorar nesse processo para torná-lo de fato eficaz. Então, tem o espírito que combina, qualifica e direciona os fluidos espirituais, o espírito. Temos o médium, que oferece os seus fluidos humanos, né, magnéticos. E temos o assistido, que deseja receber as energias. O espírito, o médium e o assistido. Um combina as energias, o outro oferece seus fluidos magnéticos e o seu meio, e o terceiro, que é o assistido, que deseja receber as energias. A transmissão de fluido ocorre quando os 3 agentes, espírito, médium e assistido, estabelecem uma ligação perispiritual entre si, para poder dar esse fluxo de energia, fluxo perispiritual. Então, tudo tem que ter vontade para fazer acontecer. Então, a vontade é o agente principal que a transferência de fluidos se processe. É a vontade do espírito, é a vontade do médium e, principalmente, a vontade de receber do assistido. Sem a vontade, esse canal se torna deficitário ou até parado. Requisitos para uma eficiente transmissão de fluidos. Então, para o médium, vontade sincera de ajudar o próximo. É necessário essa vontade sincera de ajudar o próximo. Uma vontade sincera, sem ganhar nada em troca, sem cobrar, é sincero, é a vontade de fazer o bem pelo bem, nada pelo bem pedindo algo em troca. Segundo, são 8 os principais. O segundo, boas qualidades morais. Se é um processo mediúnico, em que tem meio, esse meio tem que ter boas qualidades morais. Como é que vai se transmitir bons fluidos através de um canal que não seja adequado? Então, a segunda qualidade muito importante são as boas qualidades morais. Por isso que a gente fala tanto. Não adianta só conhecer o processo. Precisa da a transformação moral espiritual, a transformação íntima, a reforma íntima, para de fato haver essas boas qualidades morais. Ter fé, conhecimento e certeza. Ter fé no processo. Ter essa vontade espiritual de fazer certo e de fato, dar andamento a esse processo. O equilíbrio espiritual. Por isso que é tão importante no dia, no caso do Lis, quartas e sextas, eram os nossos tradicionais, segundas, quartas e sextas, né? Segunda à tarde, quartas e sextas à noite. Então, eram dias especiais. Tem festa, tem alguma outra comemoração, tem algum outro compromisso. Tem que ter um equilíbrio durante esse dia para a gente conseguir ser um meio adequado para esse trabalho, para essa atividade. Tem que ter disciplina. A disciplina são dias especiais. Eu tenho que fazer minha reforma íntima. Então, é um processo que esse meio, para se melhorar, eu tenho que ter disciplina para que isso aconteça. Compreensão e respeito aos problemas humanos. É um processo de transfusão de energias magnéticas, depois a gente vai ver magnéticas e ou espirituais. Então, é um trabalho tão nobre, tão humano, que eu tenho que entender
as compreensões e o respeito aos problemas humanos. É um processo de caridade, é um processo de amor. Amor trata com pessoas, trata com seres humanos. Então, é importante ter essa visão no processo. Ligação com espíritos bons e curadores. Se eu sou médium, eu estou aberto o meu canal espiritual, estou aberto o meu canal para esses processos mediúnicos, para esses processos magnéticos. Então eu tenho que ter o quê? Essa sintonia para dar essa ligação com os espíritos bons e curadores para ter essas energias, para ter esses fluidos o melhor adaptável possível. Conhecimento específico do passe, completando esses 8 principais requisitos, a meu ver. Você, para fechar um processo, também tem que conhecer passes longitudinais, passes de dispersão, para você fazer o mecanismo da melhor forma. Não adianta só o espírito, não adianta só o médium, mas também você tem que conhecer o processo. Por isso que é tão importante o médium estudar. Estudar para sua reforma íntima e estudar para fazer o melhor mecanismo do processo específico do passe. De novo, vontade sincera de ajudar o próximo, boas qualidades morais, fé, conhecimento e certeza, equilíbrio espiritual, disciplina, compreensão e respeito aos problemas humanos, ligação com os espíritos bons e curadores e conhecimento específico do passe. Com essas 8 principais, a gente vai ter uma boa transmissão de fluidos, mas ainda não é o suficiente para o processo completo. Porque também, na, na, outra, na outra ponta, a gente tem os requisitos para a eficiente recepção desses fluidos. Quais são? Desejar receber ajuda espiritual. Se você não quer ser ajudado, é difícil ajudar a quem não quer ser ajudado. Então, a primeira coisa, você tem que entender que para ajudar, você precisa querer também ser ajudado. Então, você precisa ter essa consciência. Segundo, ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido. Não achar que é algo miraculoso. Não achar que de um dia para o outro vai melhorar. Achar que vai chegar nos momentos iniciais, ainda furar a fila do passe e vai receber um bom passe. Se não vai estar sintonizado, se não vai estar receptivo a esses bons fluidos. Lutar para diminuir pensamentos negativos. Se nós estamos recebendo algo bom, como é que eu vou estar aqui lotado de pensamentos ruins, de pensamentos maléficos? Tem que, de fato, fazer uma higiene mental, uma higiene espiritual, para eu poder estar apto a receber essa energia boa. Adquirir conhecimento sobre a transmissão dos fluidos. Se eu vou receber algo, eu tenho que estudar um pouco sobre isso. Se eu vou tomar um remédio, eu vou estudar um pouco. Para que esse remédio serve? Quais são os efeitos colaterais? Se estou recebendo um passe, eu tenho que, no mínimo, saber para que serve, como é que vai fazer esse processo. Encarar o passe como algo, como um ato natural e não como um ritual, um culto, ou um ato místico miraculoso. Ah, eu vou tomar um passe lá, tem que ter incensos, tem que ter incorporação, tem que ter gritos, não tem que ter nada disso. Tem que ter um processo espiritual harmonizado, com boas energias, com bons pensamentos, tudo. E não esperar o rito, o ritual, o ato místico, o miraculoso. E sim como algo natural, uma transmissão natural de energias e bons pensamentos, boas vibrações e bons fluidos, não o rito em si propriamente dito. Então, com essas 5 características, você que vai estar recebendo o passe, você vai estar muito mais apto a receber isso de uma forma mais integral. Desejar receber ajuda espiritual, ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido, que é um auxílio muito especial, lutar para diminuir pensamentos negativos, faça uma higiene completa, adquirir conhecimento sobre a transmissão dos fluidos e encarar o passe como algo natural e não como um ritual, um culto, um ato místico miraculoso. Com isso, vai ser muito mais eficiente a sua recepção. Porque a gente, antes do passe, tem todo um processo de prece,
estudo sistemático da doutrina espírita, depois tem radiações, depois, por último, tem o passe e depois água fluidificada. Que durante essa meia hora, uma hora, você vai começando a se harmonizar, se tranquilizar, você vai estar mais receptivo e vai estar mais compreensivo desses 5 tópicos aqui descritos. Por isso que o passe fica para o último, porque é o momento que vai culminar com o seu melhor equilíbrio para você receber esses fluidos e essa energia tão importante para o seu reequilíbrio e para o seu restabelecimento das suas características, para, de fato, conseguir os efeitos desejados do passe espiritual. Tipos de passe. Allan Kardec nos demonstra que a ação magnética pode produzir-se por diversas formas. Então, vamos analisar 3. Pelo próprio fluido do magnetizador passista. Então, pode ser um processo do passista, meu passista, um processo de energias magnéticas. Pode ser algo somente pelo espírito, pelo fluido do espírito desencarnado, ou, como na maioria das vezes, pelo fluido do espírito desencarnado combinado com os fluidos do magnetizador. Então, o passista, com o desencarnado, faz-se o processo mediúnico para encaminhar o passe à pessoa da assistência, ao receptor. Classificação dos passes. A ação magnética pode produzir-se de várias maneiras, assim que classificamos os passes em espirituais, magnéticos, mediúnicos e mistos. Então, didaticamente, a gente define esses 4 tipos possíveis de passes, classificação de passes. O que são os passes espirituais? É uma espécie de magnetização feita pelos bons espíritos sem intermediários, diretamente dos espíritos das pessoas em necessidade. No passe espiritual, o necessitado não recebe fluidos magnéticos dos médiuns, mas outros mais finos e puros, trazidos dos planos superiores da vida pelos espíritos que vieram assisti-los. Tá? Então, os passes espirituais são a energia, o fluido vindo diretamente do espírito desencarnado, sem combinar com a magnetização do médium. Ele é muito mais fino e puro porque não tem a questão magnética do magnetizador, que é, nesse caso, o médium passista. Já o que são os passes magnéticos? É o tipo de passe onde o passista doa apenas os seus fluidos, utilizando a força magnética existente no seu próprio corpo. Todo corpo tem o seu magnetismo. Então, ele usa os fluidos da sua força magnética. Suas qualidades variam segundo a condição moral do passista, sua capacidade de doação fluídica e seu desejo ardente e sincero de ajudar o próximo. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é o ideal. Não é excessivo, não, é ideal. Então, para ser um bom passista, ele precisa ter o quê? Condições morais do passista. Por isso que a gente fala tanto em reforma íntima. É necessário o médium, já que é um médium, ele vai fazer esse processo, ele vai combinar a sua energia magnética. Nada melhor do que ele ter boas condições morais para ter um fluido moralmente melhor. Sua capacidade de doação aí é uma questão orgânica, né? Orgânica espiritual do médium. É a sua capacidade de conseguir doar isso, transferir isso para o assistido. E o terceiro é o desejo ardente, né? A vontade de ajudar ao próximo. Com essas 3, aí sim, vai se fazer um bom trabalho de transmissão
desses passes magnéticos. No passe magnético, geralmente se recebe assistência espiritual. Isso acontece porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que desejam ajudar, independente da crença que o passista tenha. Então, sempre vai haver uma assistência espiritual, mas é um processo extremamente do fluido magnético do passista. Mas é óbvio que tem uma ajuda espiritual por trás desse processo, ok? Terceiro caso, passes mediúnicos e mistos. No passe mediúnico, o médium serve de veículo para os fluidos que os espíritos derramam sobre eles. Nesse passe, o médium fica em estado de transe e trabalha mediunizado, o que não é aconselhável, né? Os médios têm que ser cada vez mais conscientes, em vez de semiconsciente ou estarem completamente em transe. Mas por quê? Ele pode perder essa parcial vigilância necessária à boa condição dos trabalhos. Então, passa-se, mas com um processo mediúnico, em que o médium ele é o veículo, por isso que é o meio, médium é um meio para os fluidos que os espíritos derramam sobre eles, tá? Aí se faz os passes mediúnicos. No passe misto, quando os espíritos combinam seus fluidos com os do passista, dando-lhes características especiais, são os normalmente mais usados nas casas espíritas. Ele pega a parte espiritual, pega a parte do espírito do seu próprio magnetismo, combina e dá um passe, e dá um fluido combinado para a assistência. Esse é o mais utilizado. Então, recapitulando, só para não ter dúvida, os passes espirituais, diretamente do espírito, os passes magnéticos, mais ligados ao magnetismo do médium, e os passes mediúnicos e mistos, combinando tanto do médium quanto o do espírito. Então, fala-se muito na prece. E a prece tem que ser sempre falada, porque o passe ele tem que estar muito alinhado à prece, porque ele vai potencializar o passe que a gente vai receber. A prece, ela abre o nosso canal espiritual, principalmente a prece para bons fluidos, bons espíritos, porque a gente vai estar concentrado, entende-se no bem, não vai estar concentrado numa prece pensando em coisas ruins, em coisas erradas. A prece tem de estar indispensavelmente aliada aos passes para que produza bons resultados. A prece melhora o canal espiritual de quem está recebendo. Então, ele vai receber mais sintonizado, mais harmonizado, mais sintonizado com o plano espiritual superior. Por isso que é tão importante você fazer a prece. Segundo o espírito Batuíra, o passe deve ser aplicado à luz da oração, seguindo Jesus. O passe na dignidade da prece foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus aos pés dos sofredores, impondo-lhes as mãos. Isso é muito importante. A gente pensa muito no passe do centro espírita, mas existe, não é bem um passe, mas existe também a transfusão de energias que uma mãe ora, põe a mão num filho e o filho melhora. O que é isso? Não é bem um passe espiritual, mas é uma prece que melhora a sintonia, melhora os fluidos, e quando a mãe transfere isso para o seu filho, dando um exemplo, existem muitos outros casos, ele vai acalmar, ele vai melhorar, porque ele melhorou o seu fluido e transmitiu esse fluido de uma forma magnética. Nada melhor do que Jesus, que é o nosso grande exemplo, que dava passes através da imposição das mãos. A energia, o magnetismo que ele trazia
em suas mãos para o bem daqueles aos quais estavam sintonizados para o seu bem. Jesus falava: obrigado por ter me curado. As pessoas chegavam a Jesus. Quem curou foi a sua fé. Por isso que o mais importante do que aquele que está dando a sua energia espiritual ou magnética é aquele que está recebendo. Sem uma boa recepção, a gente não consegue fazer uma boa transmissão desses fluidos magnéticos espirituais. Então, não venha culpar o médium, não venha culpar o centro espírita, se você mesmo não está sintonizado para receber um bom passe, conforme aqueles 5 passos, 5 requisitos que a gente passou anteriormente. Então, vamos usar o passe da forma correta. É um momento que às vezes recebemos um por semana, às vezes um por mês ou 2 por semana. Então, é um momento muito especial em nossas vidas. E outra coisa, o passe a gente pode entender como nós, como se fôssemos um, um cachorro, uma vaquinha que está cheia de carrapato. Ela sai, vai para um ambiente e você joga um carrapaticida. Você vai matar ali os carrapatos, você vai harmonizar aquele corpo, tirando esses parasitas. Mas se ela voltar para aquele mesmo pasto, para aquele mesmo local que estava infestado de carrapatos, vai voltar quantas vezes forem necessárias e aquele banho, né, aquele passe, né, aquele banho de carrapaticida, de nada vai adiantar, ou somente por alguns minutos, algumas horas. Isso também vale para a nossa vida. Ao tomarmos o passe, nós estamos voltando para aquele pasto cheio de carrapatos ou estamos indo para locais melhores, mais harmonizados, em que vamos conseguir fazer um trabalho melhor, conseguirmos nos harmonizarmos melhor. Senão de nada vai adiantar todo esse trabalho do passe. Por isso que vamos fazer a nossa reforma íntima. O passe é uma energia adicional para nos equilibrarmos, mas ele não faz milagre. Nós que temos que usar essa energia para nos dar força e vontade para sermos seres melhores moralmente, espiritualmente. Então, meus amigos, foi uma noite muito produtiva para entendermos um pouco o nosso papel como médium, o nosso papel de alguns, né, como espíritos desencarnados que nos ajudam nesse processo, Zarabatana, toda essa falange de Zarabatana, Corumbá, Curicuri, tantos espíritos que nos ajudam nesse processo, como também a todos da assistência, para que consigam receber esses fluidos da melhor forma possível e que, ao receber esse fluido, consigam fazer a sua transformação íntima, que é isso que de fato vai tornar a todos melhores moralmente, espiritualmente. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estarmos debatendo aqui, tendo dúvidas, elogios, sugestões, críticas também, sugestão de novos temas para abordarmos nas nossas sextas-feiras. Utilizem, por favor, o e-mail que está escrito aqui no rodapé da apresentação, quando você clica aqui, mais informações. Meu muito obrigado, uma noite abençoada, teremos outras atividades na noite de hoje, mas o principal é isso, aproveitar e refletir sobre os conhecimentos da doutrina espírita nesse trabalho tão bacana que o Lar Irmã Zarabatana vem feito através de tantos anos. E nada melhor que a oração da Ave Maria para continuar a nos dar harmonia, paz, sintonia e aqueles problemas, preocupações que eu pedi para afastar no início,
da nossa palestra, deixe lá e vamos voltar com novos pensamentos, com uma nova harmonia. Uma boa noite a todos e uma Ave Maria de encerramento.